Sócrates é uma das figuras mais célebres e conhecidas da nossa história. Foi um dos mais notáveis pensadores já existentes, e seu legado filosófico permanece sendo amplamente pesquisado, estudado e debatido em todo o mundo. Porém, apesar de ter se tornado uma personalidade tão conhecida, Sócrates não fundou nenhuma escola. Assim como nada escreveu através de seus próprios punhos, e aquilo que sabemos a respeito de sua trajetória de vida e de sua filosofia chegou até nós por intermédio de outros autores, dentre os quais existem três que costumam ser apontados como os principais representantes: Platão, Aristófanes e Xenofonte, sendo o primeiro deles certamente o mais conhecido, já que foi pupilo de Sócrates e acabou por também se tornar um filósofo muito importante, e cuja herança filosófica, assim como a de seu mestre, também é de enorme valor. Esses três autores retrataram Sócrates de formas diferentes. Platão, que viveu de 428 a 348 a.C., e Xenofonte, que viveu de 430 a.C. até 355 a.C., mostraram ser grandes admiradores de Sócrates, diferentemente do dramaturgo grego Aristófanes, que apresentou uma visão menos favorável a respeito do filósofo ateniense. Aristófanes faz uma abordagem sobre Sócrates numa comédia datada de 423 a.C., intitulada As Nuvens, na qual o pensador grego é ridicularizado e chamado de falso sábio, além de ser visto como um corruptor da juventude e ser acusado de desrespeitar os deuses através de sua filosofia. Além disso, Aristófanes apresenta Sócrates como se ele fosse um sofista. Contudo, não podemos nos esquecer de que esse dramaturgo escreveu algumas das mais célebres comédias da antiguidade, e por isso precisamos relevar essa maneira caricata que ele usou para descrever o filósofo. De qualquer forma, embora não saibamos exatamente quais eram suas intenções, seus escritos são muito importantes para que possamos conhecer a vida do grande filósofo grego. Porém, apesar dessa caracterização desfavorável de Sócrates feita por Aristófanes, ele também fez registros que se assemelham muito aos que foram feitos por Xenofonte e Platão. Ele cita, por exemplo, o uso da dialética como uma ferramenta comunicativa usada por Sócrates. Menciona também o tão conhecido método socrático, através do qual o filósofo interrogava seus interlocutores. Na peça As Nuvens, estão presentes algumas curiosas e significativas características biográficas de Sócrates, que é descrito como um indivíduo simples e pobre que tinha o hábito de caminhar descalço e que morava numa casa muito humilde. Aliás, a humildade de Sócrates foi um dos principais marcos de sua vida e foi também citada em outras fontes. Em Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, por exemplo, Xenofonte escreveu que ele não possui escravos, seus alimentos e suas bebidas não são requintados, suas vestes se resumem a um manto grosseiro, tanto no verão como no inverno, não possui calçados ou túnica. Além desses três autores, há outros muito importantes que fizeram menções a respeito de Sócrates, tal como é o caso de Diógenes Laércio, de Cícero, além de Aulótipo e, é claro, Aristóteles, que foi um outro brilhante filósofo grego. Considerando o relato conjunto desses escritores e pesquisadores, foi possível construir um panorama da trajetória de vida e filosofia de Sócrates. Sócrates nasceu na cidade de Atenas, em 469 a.C. Seu pai se chamava Sofrôniscos e trabalhava como escultor. Sua mãe era uma parteira chamada Fenárete. Há algumas pinturas, afrescos e esculturas que nos ajudam a ter uma ideia de como o filósofo era fisicamente. E, ao que parece, a beleza não era o seu forte. Porém, esse detalhe é simplesmente insignificante diante da maestria de seu pensamento e da grandeza de seu legado filosófico. Seja como for, ele foi suficientemente atraente ao coração de Xantipa, com quem foi casado e com quem teve um filho chamado Lamprócles. Posteriormente, segundo consta em algumas fontes, teria tido outros 2 filhos com uma outra esposa. Ele era um sujeito avesso ao luxo, vestindo-se de forma simples e despojada, levando a vida de uma maneira muito modesta, sem demonstrar importância aos bens materiais. Essas características acabaram por se tornar um marco a seu respeito. Seu comportamento, por vezes, era bem peculiar e chamava a atenção de alguns contemporâneos, pois em certas ocasiões ficava parado e meditativo,
permanecendo assim, disperso por bastante tempo. Era como se o filósofo não notasse e nem sentisse mais nada ao seu redor, e apenas se concentrasse em contemplar seus pensamentos. Platão, em um de seus diálogos chamado O Banquete, narrou alguns desses traços característicos do filósofo. Escreveu, por exemplo, que Sócrates era resistente a temperaturas baixas, e em ocasiões que tantos outros se protegiam de geadas, o filósofo era capaz de enfrentá-las ao ar livre, vestindo somente uma manta. Além disso, andava descalço no gelo e parecia nem ao menos sentir o frio debaixo de seus pés. Certa vez, na Potideia, em 432 a.C., teria incrivelmente passado 24 horas paralisado, olhando para o horizonte e refletindo sobre alguma ideia. Fato esse que impressionou os soldados que estavam acampados com o filósofo no local. Ainda na obra O Banquete, Platão também nos conta que o mestre era capaz de ingerir bebidas alcoólicas como nenhum outro homem, e mesmo assim jamais foi visto embriagado. Durante um período de sua vida, Sócrates tentou seguir o mesmo caminho profissional de seu pai, mas não prosperou como escultor. Durante a juventude, chegou a prestar serviço militar e atuou na Guerra do Peloponeso, que foi um conflito entre as cidades de Atenas e Esparta, ocorrido de 431 a 404 a.C. Nesse feito houve bastante destaque e reconhecimento por seu heroísmo. Mas, como hoje sabemos, seu destino era outro, a filosofia. Um dos grandes marcos da filosofia socrática é a frase "só sei que nada sei", que se tornou muito conhecida. Através de um diálogo platônico, o próprio Sócrates contou a origem dessa tão famosa sentença. De acordo com ele, em certa ocasião, Querofonte, um amigo de infância, foi ao respeitado oráculo de Delfos, um local considerado sagrado para os gregos, no qual as pessoas consultavam seus destinos com as pitonisas, as profetisas que entravam num estado alterado de consciência e, por intermédio do deus Apolo, ao qual o ambiente era dedicado, forneciam respostas para as pessoas que as procuravam. Nessa ida de Querofonte ao local, ele perguntou se haveria no mundo um homem mais sábio do que Sócrates. A resposta foi negativa. Sócrates era o mais sábio de todos. Quando Querofonte contou ao amigo sobre esse acontecido, o filósofo ficou muito intrigado, pois estava plenamente consciente de que nada sabia. Conforme cita Platão, ele questionava-se: que quererá dizer o Deus? E que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio, nem pouco. Que quererá ele então significar declarando-me o mais sábio? Curioso e empenhado em desvendar as palavras do oráculo, decidiu procurar um conhecido seu que era político e considerava ser uma pessoa muito sábia. Mas, depois de dialogar com o sujeito, o filósofo de Atenas percebeu que, na verdade, o político não era tão sábio quanto pensava ser, pois não era capaz de reconhecer os limites de sua própria ignorância. E dessa forma, Sócrates concluiu: mais sábio do que esse homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Posteriormente, Sócrates consultou também outros políticos, além de conversar com poetas e artesãos que eram considerados sábios. Contudo, o contato com essas pessoas o levou à mesma conclusão que tivera com o primeiro homem com quem dialogou, a de que eles nada sabiam, embora pensassem saber algo. Sócrates se tornou uma figura popularmente conhecida em Atenas, e um dos principais motivos para isso acontecer foi o método socrático, que consistia basicamente num processo investigativo, pelo qual o filósofo abordava determinados indivíduos, fossem eles ricos ou pobres, jovens ou idosos, em locais variados como ginásios, praças públicas e banquetes, e lhe fazia uma série de indagações a respeito de determinados assuntos, que muitas vezes pareciam simples e certos para esses interlocutores, mas que logo acabavam sendo vistos por eles como incertos. Conforme as pessoas abordadas forneciam as suas respostas a respeito de alguma questão feita, Sócrates aos poucos as desconstruía através de novos questionamentos e mostrava a presença de equívocos e inconsistências nas respostas fornecidas. Assim, muitas vezes os interlocutores percebiam que não conheciam aquilo que inicialmente julgavam conhecer.
Ainda que surgissem tantas perguntas e se carecesse de resposta, através dessa autorreflexão, as pessoas passavam a se conhecer melhor e ter uma nova perspectiva sobre o assunto em torno do qual elas e Sócrates dialogavam. O filósofo, dessa forma, usou sabiamente a dialética, que é a arte do discurso, como uma ferramenta linguística de busca pela verdade e que, como foi dito, ajudava muitas vezes as pessoas a perceberem que certos conceitos que eram aceitos como verdadeiros eram vistos como falsos. E assim esses interlocutores acabavam reconhecendo sua ignorância. Sócrates comparava esse método com a profissão de sua mãe, que, como foi citado no início do vídeo, era parteira. Ele entendia que essa sua prática filosófica ajudava no nascimento de novas ideias, sendo que essas ideias já se encontravam no interior das pessoas, e ele apenas ajudava a fazer com que elas nascessem, como se ele fosse uma espécie de obstetra. Esse parto que o pensador realizava, inicialmente questionando seus concidadãos e mostrando contradições e equívocos de raciocínio, e posteriormente fazendo com que tais pessoas alterassem suas perspectivas sobre o que pensavam conhecer de maneira sólida, foi chamado de maiêutica. Nesse ponto, é importante frisar que, conforme citado por Xenofonte, Sócrates jamais recebeu nenhum tipo de pagamento por seus ensinamentos, diferente do que faziam os sofistas. Outro ponto interessante de sua filosofia é a questão da virtude, que era considerado o mais valioso de todos os bens. Sócrates acreditava que o homem que possuía conhecimento era virtuoso e não era capaz de praticar o mal, sendo que o mal, portanto, seria causado justamente por pessoas ignorantes, que desconhecem o que é o bem, e por isso haveria uma relação entre a moral e o conhecimento. Em outras palavras, sabendo o que é bem, não haveria razões para praticar o mal. Aos 60 anos, Sócrates foi acusado e condenado em Atenas. Em Defesa de Sócrates, Platão nos conta como foram as alegações de seu mestre diante dos 3 acusadores, que se chamavam Anito, Meleto e Licão, e de outras pessoas que estavam presentes durante a condenação. Conforme Platão cita, Sócrates foi réu por corromper a mocidade e por não crer nos deuses em que o povo crê e sim em divindades novas. Xenofonte, que também retratou o processo de condenação e morte de Sócrates, ressalta em seu registro o quanto o filósofo ateniense se sentiu injustiçado. Tanto Xenofonte quanto Platão mencionam a admirável tranquilidade de Sócrates diante da morte. Durante a ocasião de seu julgamento, Sócrates contou aos presentes que ele possuía uma missão divina, que começou no período de sua infância, quando costumava escutar uma voz em sua mente. Essa voz seria de seu daimon. A essa palavra, daimon, historicamente já foram atribuídos significados diferentes, mas no caso de Sócrates, era uma espécie de gênio ou de guia pessoal, que eventualmente se comunicava com o filósofo, dando a ele algumas sugestões sobre o que fazer. Sócrates, por fim, foi condenado à morte e obrigado a ingerir cicuta, que é um veneno muito forte. No Fédon, Platão enaltece a admirável e inspiradora serenidade e coragem de seu mestre diante da morte. O homem me parecia estar feliz. Nos seus modos e em seu discurso, enfrentava a morte com destemor e nobreza. E no final dessa mesma obra se refere a Sócrates como sendo o melhor, mais sábio e mais justo dos homens. Sócrates foi um dos maiores filósofos que já existiram. A maioria dos escritores que o citam o retratam como um sujeito dotado de grande sabedoria. Sua herança filosófica é muito valiosa e influenciou vários outros pensadores que o sucederam. Sócrates, dentre outras coisas, nos ensina a analisar melhor nossos pensamentos e ter uma perspectiva mais clara da realidade que nos cerca. Ao estudarmos, tendemos a perceber o quanto é importante mantermos sempre uma postura crítica diante do mundo e o quanto a humildade é preciosa em nossa jornada pela busca do conhecimento.